Executivo da OAB São Paulo. Mestre e doutor em Direito de Relações Sociais pela PUC São Paulo. Coordenador do curso de pós-graduação em Direito Eleitoral do curso Damásio. Convidamos agora para compor a mesa o presidente da Câmara Municipal de Vinolândia, Sr. Benedito Passoni. Convidamos também o presidente da seccional São Sebastião da Grama de Vinolândia, Dr. Matheus Brandi. Convidamos também o palestrante hoje, Dr. Luiz Mendonça Rolo. Gostaríamos também de ressaltar a presença das demais autoridades. Vereadores Maurício Pandolfo, de Divinolândia, Paulo Roberto Aurelete, Reginaldo Mengali, Nando Braga e Marco Antônio Coelho. Presidente da Subseção de Vargem Grande do Sul, Dr. Rodrigo Moreira Molina. Presidente da Subseção de Tambaú, doutora Jacinta de Oliveira Troiani. Vice-presidente da Subseção de São Sebastião da Grama e Conselheiro Regional de Prerrogativas, Dr. Antônio Henrique de Marco. Membro nato do Colégio Presidente de Pirassununga, Dr. Luiz Henrique Druzoni. Vice-prefeito de Estivagebe, Valdir Pazini. Presidente da Câmara de Estivagebe, Sebastião Dias de Freitas Neto. Os vereadores Estivagebe, Adevir Moreira, Cláudio Milizan e os demais advogados presentes. Convidamos a todos em posição de respeito para a execução do hino nacional e o hino municipal.
Lembramos a todos que essa palestra está sendo transmitida pela TV Câmara, o site é www.câmaradivinolândia.sp.gov.br, e essa palestra estará gravada lá, quem quiser acessar o link para ter depois. Convidamos agora para fazer o uso da palavra o senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, senhor Benedito Passoni. Uma boa noite a todos. Quero agradecer a presença do palestrante aqui, Alexandre Rolo, do advogado, presidente do OAB, Matheus Brandi, e agradecer a todos presentes, agradecer os nobres colegas dessa Casa de Leis, os nobres colegas visitantes, todos os vereadores, presidentes de câmaras, enfim, os futuros vereadores. Que essa palestra seja seja muito útil para todos nós. E agradecer todos que vieram aqui para prestigiar a palestra. Muito obrigado a todos. Desculpa a falha da gente. Convidamos agora para fazer o uso da palavra o Dr. Matheus Brandi, presidente da subseção de São Sebastião da Grama e Divinolândia. Pessoal, boa noite a todos, obrigado pela presença. Hoje é um dia histórico para a nossa subseção. De acordo com a Cátia e a Andréia, que são as nossas funcionárias lá há mais de 20 anos, hoje é o maior público da história da nossa subseção, né? Nossa subseção de Grama tem 25 anos. Então, obrigado a todos vocês que nos ajudaram a entrar para a história. Nossa palestra veio no momento oportuno. No Brasil, hoje, um prefeito é afastado do seu cargo a cada 8 dias por infração da legislação. Né? Nesse contexto, com o objetivo de contribuir com a cidadania, de contribuir com a sociedade, nós entendemos necessário marcar essa palestra e convidar todos vocês. Então, muito obrigado a todos. E só um recado, na semana que vem, dia 14, quinta-feira, nós vamos fazer a nossa terceira e última palestra, tá? Desde já convido todos vocês. Palestra, o tema é propaganda eleitoral, e o palestrante é o Nava, Leandro Nava, né, doutor? Leandro Nava, que é conselheiro da OAB. Obrigado. Antes de dar início à nossa palestra, temos a correspondência recebida aqui. Prezado presidente, Dr. Matheus Brandi, agradeço imensamente o convite para uma palestra tão grandiosa e propícia para a ocasião, mas por compromissos assumidos anteriormente não poderei estar presente. Desejo a todos uma boa palestra e parabenizo a subseção de São Sebastião e Divinolândia por estar ao evento. Eleni Fornari, presidente do PSDB Municipal de Divinolândia. Agora convidamos para dar início à nossa palestra o Dr. Alexandre Rolo. Boa noite a todos. Uma satisfação estar aqui. E a minha palavra inicial é de agradecimento ao presidente vereador Benedito, que nos cede o espaço aqui para a Câmara Municipal. Na pessoa do presidente Benedito, eu saúdo todos os demais vereadores aqui presentes. Queria também agradecer o convite do presidente Matheus Brandi, que foi aí, teve a ideia de fazer e fez acontecer, na verdade. Também queria agradecer a presença dos presidentes Dr. Rodrigo, doutora Jacinta e dos advogados Dr. Antônio Henrique e Dr. Luiz Henrique. Na pessoa desses companheiros aqui já nominados, eu saúdo todos os demais presentes. Queria também, se me permitem um trocadilho, dizer que é divino que vocês estejam aqui numa sexta-feira à noite. Realmente vocês estão de parabéns, são todos muito corajosos, e é divino também que nós tenhamos esse recorde, atingido esse recorde
de público na nossa subseção, querida subseção São Sebastião da Grama. Bom, nas próximas 4 ou 5 horas da nossa palestra de hoje, quatro horas para ir, 4 horas para voltar, no mínimo vocês vão ter que me engolir 4 horas também. Não dá para ser muito menos do que isso, não, para compensar realmente a viagem. Mas nós vamos então, brincadeiras à parte, tratar de uma lei nova, de uma lei eleitoral, que é a Lei 13.165 de 2015. Lei essa, lei federal, lei ordinária federal, que trouxe uma série de alterações em relação às eleições de 2016. Então, o que nós vamos fazer a partir de agora é estabelecer com vocês quais são as principais diferenças entre aquilo que nós vimos em 2012, última eleição municipal, e aquilo que nós vamos ver agora em 2016, com essas alterações trazidas pela Lei 13.165. Então, essa é a proposta da nossa exposição, da nossa palestra. Primeiro ponto que eu já destaco para vocês, a questão das convenções partidárias. E aí eu abro um parênteses para dizer o seguinte: para que serve uma convenção partidária? A convenção partidária serve para a escolha dos candidatos do partido. Então o partido faz a sua convenção e escolhe os seus candidatos. Serve também a convenção partidária para decidir se o partido vai ou não se coligar com outros partidos, sendo que a coligação partidária é a soma de forças entre 2 ou mais partidos para a disputa de uma determinada eleição. Então isso é decidido na convenção partidária. Para que a coligação se efetive, nós precisamos de um sim do partido A e de um sim também do partido B, como casamento. Não adianta o noivo dizer sim, a noiva dizer não, ou vice-versa. Então, a partir do momento que eu tenho 5, 10 partidos que falam sim para a coligação, nós temos então a coligação formada para aquela determinada eleição. O que mudou em termos de convenção de 2012 para 2016? A data. Por quê? Em 2012, as convenções partidárias eram realizadas do dia 12 ao dia 30 de junho. Nós estamos no dia 8 de julho, portanto, a essas alturas do campeonato em 2012, todas as convenções já tinham sido realizadas. O que acontece em 2016? O primeiro dia da convenção será o dia 20 de julho e o último dia, o dia 5 de agosto. Então, esse é o período das convenções partidárias que, portanto, mudou em relação às eleições de 2012. E aí, com essa mudança, já começam algumas dúvidas envolvendo essa palavrinha grande aqui, complicada, que é desincompatibilização. E aí eu abro um outro parênteses para dizer para vocês, lembrar para vocês o seguinte: o que é desincompatibilização? É a necessidade de afastamento que algumas pessoas têm, que precisam se afastar do cargo para poderem disputar a eleição. Então a desincompatibilização é afastamento. Funcionário público, por exemplo, sem grande poder de mando, precisa se desincompatibilizar, se afastar do serviço público 3 meses antes da eleição. Então já começa a primeira dúvida. Mas, Alexandre, como é que eu vou me desincompatibilizar se eu não tenho a ata da convenção para apresentar para a prefeitura? Não tem mesmo. A desincompatibilização tinha que ter ocorrido no dia 1º de julho. E no dia 1º de julho não tinha ata de convenção. Por que não tinha ata de convenção? Porque não tinha convenção. A convenção, o primeiro dia, é o dia 20 de julho. Portanto, para dirimir essa dúvida, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que a prefeitura, por exemplo, ela não pode exigir esse documento para deferir a desincompatibilização. Ela tem que aceitar, por exemplo, uma declaração do partido dizendo, ó, fulano de tal é pré-candidato e vai disputar a convenção do meu partido, que vai ser realizada lá no dia 25 de julho. E esse documento tem que ser suficiente para a desincompatibilização. Outra dúvida que surge envolvendo a desincompatibilização. Mas, vamos lá, e se eu me desincompatibilizo agora, dia 1º de julho, e se meu nome não for escolhido na convenção do dia 25 de julho? Estou dando um exemplo aqui que a convenção é no dia 25, não necessariamente. O que acontece? Resposta: volta imediatamente. O funcionário público que se desincompatibilizou no dia 1º.
e que depois na convenção não consegue a legenda partidária, precisa voltar imediatamente. Outra dúvida, mas Alexandre, se a campanha eleitoral, isso vai aparecer, mas eu já adianto, vocês sabem disso. Se a campanha eleitoral agora tem um prazo de duração de 45 dias, então as campanhas vão ter 45 dias, a pessoa precisa se desincompatibilizar 90 dias antes? Como assim? Se desincompatibiliza 3 meses antes, 90 dias antes, mas a campanha mesmo são 45 dias? Resposta, sim. É assim que funciona. Porque quando o legislador mudou o período da campanha eleitoral, reduziu para 45 dias, ele não mexeu na questão da desincompatibilização. Então a desincompatibilização continua sendo necessária, no caso de funcionário público sem grande poder de mando, 3 meses antes da eleição. Então, algumas dúvidas que já surgem com essa alteração das convenções. Outra mudança, a ata da convenção. O que acontecia em 2012? Em 2012, os partidos faziam a convenção hoje e a ata ficava pronta uma semana depois, 10 dias depois, 15 dias depois, e muitas vezes a ata não espelhava aquilo que tinha sido decidido na convenção, porque a ata ficava para depois. Não pode mais acontecer isso. O que diz a lei nova, a lei 13.165? A ata da convenção será encaminhada ao juízo eleitoral em 24 horas após a convenção. Temos prazo, portanto, de 24 horas. Se a convenção for realizada, como no exemplo que eu acabei de falar, no dia 25 de julho, dia 26 de julho, a ata tem que estar protocolada perante a Justiça Eleitoral para o juiz saber exatamente aquilo que ficou decidido, então, na convenção partidária. Mudança. Não dá mais para os partidos fazerem aquilo que faziam em 2012, deixar a ata para uma semana depois, 10 dias depois. Prazo de 24 horas. Hoje a convenção, amanhã tem que apresentar o protocolo da ata para o juiz eleitoral. Outra questão que mudou, questão da filiação partidária. Vocês já devem ter ouvido, isso foi muito comentado, que a filiação partidária, que no passado era exigida 1 ano de anterioridade, havia uma anterioridade de 1 ano. Então, para eu poder ser candidato, eu precisava estar filiado a partido político 1 ano antes da eleição. Esse prazo foi reduzido para 6 meses. Então, a filiação partidária tem que estar definida pelo partido 6 meses antes da eleição ou mais. Como assim? Ou mais. 6 meses antes da eleição ou mais. E aqui nós temos os colegas advogados, prestem mais atenção aqui, porque aqui nós temos 2 leis que, no meu ponto de vista, não são conflitantes. Nós temos, acompanhem comigo o raciocínio, a Lei 9.504 de 97, que é a Lei dos Partidos Políticos, que fala em 6 meses de filiação partidária. Ok? 6 meses, isso foi mudado. Nós temos uma outra lei, que é a Lei dos Partidos Políticos, de mesma hierarquia, uma lei ordinária, etc. e tal, federal também, tudo, que diz o seguinte: o prazo de filiação partidária é de 6 meses, mas pode ser aumentado pelo partido no seu estatuto. Ou seja, a lei dos partidos políticos autoriza que os partidos, nos seus respectivos estatutos, estabeleçam prazo de filiação partidária maior do que 6 meses. A minha pergunta é: há conflito entre esses 2 veículos legislativos? Resposta que eu dei para vocês, e já tem gente balançando a cabeça, eu acho que não tem conflito nenhum. Então vamos lá. Uma lei fala 6 meses, a outra lei fala 6 meses ou mais. O partido político pode fixar um prazo maior no estatuto do partido. Vejam que coisa interessante. Por quê? Porque se eu mudei de partido, agora vamos falar um pouquinho dos vereadores, vamos mesclar a filiação partidária com a janela da infidelidade. O que nós tivemos em março de 2016? Nós tivemos aberta a chamada janela da infidelidade. O que é a janela da infidelidade? Em março de 2016,
o vereador, no exercício do mandato, que quisesse mudar de partido, poderia mudar de partido sem praticar ato de infidelidade partidária. Está liberado. Então, quem se valeu da janela, se valeu. Quem não se valeu da janela, a janela fechou. Não dá mais para mudar de partido agora. Mas muitos vereadores ao longo do Brasil se valeram da janela da infidelidade e mudaram de partido em março. Ok? Alguns prefeitos também mudaram de partido, até porque, no caso de eleição majoritária, não tem um entendimento da Justiça Eleitoral que não tem a questão da infidelidade partidária. O precedente Marta Suplicy, por exemplo, senadora, mudou de partido e o TSE falou, não tem problema porque é mandato majoritário. Então nós tivemos prefeitos também que mudaram de partido em março. Agora vem a minha pergunta. Como é que fica esse vereador que mudou de partido em março? Como é que fica o prefeito ou vice-prefeito que mudaram de partido em março se o estatuto do partido exigia 1 ano de filiação partidária? Temos aí uma possibilidade de impugnação. Porque em uma situação como essa, a pessoa não teria preenchido essa condição de elegibilidade. Ela vai dizer o seguinte, opa, eu segui a lei. Aí o impugnante vai dizer, você seguiu a lei, mas você não seguiu o estatuto do seu próprio partido. Porque o estatuto do seu próprio partido exige 1 ano de filiação partidária. Então agora é a pausa na palestra para todo mundo sair correndo, desesperado atrás dos estatutos do partido para checar o que está escrito no estatuto de cada partido. Então eu vou sentar aqui 10 minutos, por favor, vocês podem sair por aí vendo os respectivos estatutos partidários. PMDB. Vou falar do PMDB. Por que eu vou falar do PMDB? Nada contra o PMDB, nem nada a favor do PMDB. Depois de alguns anos de palestras e de atuação no direito eleitoral, pode não parecer, mas eu tenho 22 anos de atuação de advocacia eleitoral, atuo como advogado eleitoral desde 94, talvez até apareça, porque eu já estou meio acabadinho, mas enfim. Eu sei que não dá para a gente ficar falando bem de um partido e mal de outro partido, porque aqui está todo mundo suprapartidário. Então, não dá para a gente entrar nesse tipo de dividida. Mas vamos falar então do PMDB. O PMDB tinha no estatuto a seguinte regra. Estatuto do PMDB. 1 ano. Tem que ter 1 ano. Ou seja, se tem que ter 1 ano, tem que ter 1 ano. O que fez o presidente na época nacional do PMDB no dia 18 de novembro de 2015? O hoje presidente da República, Michel Temer. Ele baixou uma resolução, que é a resolução 001 de 2015, que alterou o artigo 8º do Estatuto do PMDB, e agora o artigo 8º, parágrafo 2º do Estatuto do PMDB, diz o seguinte, somente poderá ser candidato a cargo eletivo o filiado que na data da eleição contar com no mínimo 6 meses de filiação partidária. Ou seja, o que fez o PMDB? Já tem gente respirando aliviada, né? Opa, nossa mãe. O que fez o PMDB? O PMDB alterou o seu estatuto, estava escrito 1 ano, alterou para 6 meses, adequando o seu estatuto a essa nova realidade ali dos 6 meses de filiação partidária. Colegas advogados e advogadas, aí vem uma outra pergunta, que é a seguinte, Matheus, presidente Matheus, essa alteração aqui ocorrida, ou seja, não comemora tanto que talvez você esteja comemorando cedo demais. É uma pergunta, eu não estou respondendo nada, eu vim aqui para deixá-los preocupados, eu não vim aqui para resolver problema nenhum, eu vim aqui para trazer problemas para vocês dormirem com a cabeça quente. Então aqui a pergunta é a seguinte, essa resolução é de 18 de novembro de 2015. Se não me falha a memória, e não me falha a memória, porque eu conheço o artigo 16 da Constituição Federal, o artigo 16 da Constituição Federal fala o seguinte, a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, mas não se aplicará às eleições que ocorram até 1 ano da data de sua vigência. Mais ou menos isso que está escrito lá no artigo 16, princípio da anterioridade. Então agora a discussão é a seguinte,
Essa alteração do PMDB que veio em novembro, menos de um ano da eleição, ela vale para a próxima eleição ou não, porque infringiria o artigo 16 da Constituição Federal? Interrogação. Não tenho essa resposta. Não tenho essa resposta. Estou dividindo a preocupação com vocês. Estatuto do Democratas. Vou falar aqui do Democrata. PT eu procurei e não vi nada. Então, no silêncio do Estatuto do PT, prevalece os 6 meses da lei eleitoral. O Democratas diz o seguinte no seu Estatuto, artigo 9º. Para concorrer a cargo eletivo, o eleitor deverá estar afiliado ao Democratas no prazo estabelecido na legislação eleitoral vigente. Tranquilo. O prazo estabelecido. Se o prazo estabelecido são 6 meses, não precisa nem mexer no Estatuto. E eu digo também para tranquilizá-los tanto quanto possível. A maioria dos estatutos é nesse sentido. Fala que o prazo de filiação é aquele previsto na lei, ok? Então, fiquem um pouquinho mais tranquilos, mas o PMDB, por exemplo, já não tinha isso, falava em 1 ano de anterioridade. Então vejam que as coisas podem complicar. É possível que, se um partido tiver lá no Estatuto 1 ano, é possível que os filiados desse partido, que tenham trocado de partido em março, sejam impugnados. E se eles forem impugnados, o que vai acontecer? Não sei. Ok? Vamos lá. Fala, Rodrigo. Eu vou abrir uma exceção, mas na verdade eu queria pedir para vocês o seguinte, deixa eu falar tudo, mas tá com a palavra. Deixa eu falar tudo, aí no final eu estou à disposição para responder todas as perguntas, no final a gente fica truncando, mas vamos lá. Acho que sim. Se eles fizeram via resolução, é porque o próprio estatuto do partido diz isso. Não deve ter sido a primeira vez que o estatuto do PMDB foi alterado. E se foi alterado através de resolução, quer me parecer que o Michel Temer é macaco velho na política. Então, se ele fez via resolução, é porque está certo a via da resolução, e isso deve estar previsto no próprio estatuto. O próprio estatuto deve dizer em algum artigo, o estatuto do PMDB pode ser alterado mediante resolução da Executiva Nacional ou coisa parecida. Vamos continuar. Insisto, no final eu estou aberto para as perguntas, todas as perguntas que vocês tiverem. Candidatos proporcionais. Qual é o número de candidatos proporcionais que um partido ou coligação podem lançar? Regra. O partido ou coligação lançam 150% das cadeiras, exceção nos municípios até 100 mil eleitores, que é o caso dos municípios aqui da região, as coligações podem lançar o dobro das cadeiras. Tradução, não mudou nesse ponto. Ou seja, os partidos poderão lançar 1,5 vezes as cadeiras em disputa e as coligações o dobro das cadeiras em disputa. Presidente, quantos vereadores aqui na Câmara? 9. 9 vezes 1,5 vezes. 4,5 mais 9, 13,5, redonda para cima, 14 candidatos. Então o partido sozinho poderá lançar 14 candidatos à eleição proporcional. E a coligação, 9 vezes 2, 18 candidatos à eleição proporcional. Sempre lembrando, isso não está escrito aqui porque não mudou, mas eu sempre gosto de falar da questão sexual. A questão sexual, o que é? É o seguinte, não pode o partido ou a coligação lançar em 100% de candidaturas masculinas ou 100% de candidaturas femininas. Isso já era em 2012 e continua sendo em 2016. Ou seja, como é que eu tenho que calcular essa questão? Eu tenho que calcular mais ou menos o seguinte, a minoria na política são as mulheres. As mulheres são minoria na política. Então, mais ou menos eu tenho que calcular o seguinte, para cada uma candidata mulher, 2 candidatos homens. É isso que o partido tem que correr atrás. Então, se o partido tiver uma candidata mulher só, ele vai poder lançar 3 candidatos, uma mulher e 2 homens. Não pode lançar o terceiro homem, porque aí cairia aquela proporção matemática de 30% e 70%. Outra dúvida interessante. Pode um partido lançar um só candidato a vereador? O que vocês acham? Um candidato só, candidato único. Pode um partido lançar um candidato só a vereador? Sim ou não? Sim, não.
Não, não pode. Por quê? Porque se lança um candidato só, tem 100% de homem ou 100% de mulher. E não pode ter 100% de homem ou 100% de mulher. Então lança uma candidata mulher. A chapa do meu partido tem 100% de mulher, que é uma mulher. Ok? Então, no mínimo, 2 candidatos, sendo um de cada sexo, que aí eu tenho meio a meio, 50 e 50. Isso é tão importante que, se eu não observar a questão sexual, o juiz vai dar um prazo de 72 horas para corrigir, então tem uma chance, uma segunda chance, ó, corrige aí em 72 horas. E se o partido não corrigir em 72 horas, atenção, dançam todos os candidatos. Vão ser cortadas as cabeças de todos, o partido não lança ninguém, porque a chapa completa será indeferida. Não tem como eu registrar chapa que não respeite essa questão sexual. Então, não respeitou no primeiro momento, o juiz vai intimar para 72 horas. Cumpriu as 72 horas, fez a adequação, beleza, toca o barco. Não cumpriu, o juiz vai indeferir todas as candidaturas, ou seja, fiquem atentos à questão sexual. Registros. Eu costumo dizer aqui no registro o seguinte, não basta o candidato querer ser candidato. O candidato, para ser efetivamente candidato, ele precisa registrar a sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Então, para cada candidatura pretendida, eu terei um processo de registro de candidatura. É no processo de registro de candidatura que a Justiça Eleitoral vai verificar se o candidato preenche ou não as condições de elegibilidade e se ele incide ou não em alguma inelegibilidade. É ficha suja, não é ficha suja, isso é tudo feito no processo de registro. Então, aqui em Divinolândia, se nós tivermos 200 candidatos, estou dando número aleatório, nós vamos ter 200 processos de registro de candidatura. Um processo para cada candidatura pretendida. Os registros devem ser apresentados, e isso aqui mudou, até o dia 15 de agosto, às 19 horas. Como é que funcionava em 2012? Até às 19 horas, o dia 5 de julho. Não é mais. Agora o prazo é até às 19 horas do dia 15 de agosto. Mas por que aqueles que estão aqui perdendo seu tempo em me ouvir, numa plena sexta-feira, não vão deixar para o dia 15 de agosto? Porque o partido que deixar para a última hora, ele pode deixar, porque o prazo está ali. Mas o partido que deixar para a última hora, perderá algo em torno de 10 dias de campanha eleitoral, que já é curta. Campanha eleitoral serão 45 dias. Eu tenho 45 dias e perco 10, está complicado. Então, para aqueles que vieram nessa noite fria de sexta-feira me ouvir, sugestão, e vocês já vão entender por quê. Vocês vão apresentar o registro, no máximo, sugestão. Vocês vão seguir se quiserem. Se não quiserem, arquem com as consequências. No máximo no dia 5 de agosto, não no dia 15. O prazo é até às 19 horas do dia 15, eu não preciso deixar para a última hora. Eu vou requerer, no máximo, no dia 5 de agosto. Por quê? Porque para começar a minha propaganda eleitoral no dia seguinte, que é dia 16 já começa a propaganda eleitoral. Então eu já posso distribuir santinho, sair em carreata, bandeira, etc e tal, no dia 16, ok? Só que para sair com material, com bandeira, carreata, material gráfico, etc e tal, eu preciso de 2 burocracias. Primeira, CNPJ de campanha. Segunda, conta bancária de campanha. Quem já foi candidato sabe que cada candidatura recebe um CNPJ, como se fosse uma pessoa jurídica. Campanha eleitoral fulano de tal, CNPJ tal. Ok? E com o CNPJ em mãos, o candidato vai até o banco e abre uma conta bancária. Muito bem. Quanto tempo mais ou menos eu vou demorar para conseguir vencer essas 2 burocracias? Me informei com o contador. O contador, aliás, com mais de um contador. O contador diz o seguinte: Alexandre, a CNPJ,
mais ou menos de 5 a 10 dias a Receita Federal demora. Mais ou menos. Estou sendo otimista. Não, você acha o quê? Você acha que demora menos? Não, tudo bem. Há controvérsias, não tem problema nenhum. Mas vamos lá. De 5 a 10 dias. Vamos ser otimistas, então. Vamos imaginar que demorou 5 dias. Ok. Depois de 5 dias eu tenho o meu CNPJ. Aí eu vou para o banco. Está lá na resolução. Os bancos terão até 3 dias para abertura das contas de campanha. 5 mais 3, 8. 8 dias. Estou arredondando para 10. Para ser conservador. Estou arredondando para 10. Ah, mas o CNPJ eu consigo 24 horas. Beleza. Quanto antes vocês conseguirem, melhor. Eu quero estar errado aqui naquilo que eu estou falando. Estou sendo conservador. Eu estou dizendo que vocês demoram em torno de 10 dias. Portanto, apertei o botão errado. Vamos ver. Portanto, registro até o dia 5 de agosto para dar tempo de eu vencer essas burocracias aqui. Diz lá a resolução, então, em relação ao CNPJ. Após a confirmação da leitura, que leitura é essa? Os documentos vão ser entregues à Justiça Eleitoral em meio físico e em meio digital. A Justiça Eleitoral vai fazer a leitura das mídias. Então, e se a mídia não abrir? Aí já é mais um dia que eu perdi. Então vejam, eu já vi de tudo nesses anos de militância. Então, é somente após a confirmação da leitura, vai para a mesa lá do cartório eleitoral e eles vão ver se está abrindo ou se não está abrindo. Abriu? Ótimo. Os dados serão encaminhados automaticamente pelo sistema de candidatura à Receita Federal para fornecimento do número de registro do CNPJ. Então, primeiro tem que ler. Se não conseguir ler, já tem aí, eu tenho que correr atrás de fazer uma outra, vou escanear de novo os documentos, etc. e tal, até que a Justiça Eleitoral consiga ler os documentos que foram apresentados para registro. Depois disso, eu vou até o banco e abro a minha conta bancária. Ah, mas eu tive uma ideia. Eu não preciso de nada disso. Sabe por quê? Eu contrato a gráfica no dia 13, no dia 10 de agosto, mesmo sem o CNPJ e a conta bancária. Sabe por quê, Matheus? Eu contrato a gráfica no dia 10, porque no meu contrato vai estar dito o seguinte, estou contratando agora dia 10, mas o pagamento vai ser só no dia 10 de setembro, Rodrigo. Só no dia 10 de setembro. Portanto, não terá problema nenhum. Errado. A resolução de prestação de contas do TSE fala o seguinte: o gasto é tido como realizado no momento da compra. O CNPJ e a conta de campanha sob pena de rejeição das minhas contas de campanha. Todo candidato precisa prestar contas à Justiça Eleitoral e se eu começar fazendo isso aqui, contratei a gráfica antes do CNPJ e antes da conta, vou dançar, as minhas contas as contas de campanha, serão desaprovadas pela Justiça Eleitoral. Muito bem. Prazo para julgamento dos registros nas instâncias ordinárias. O que são instâncias ordinárias? Instâncias ordinárias é a primeira instância e o TRE. Então, pela resolução, eu tenho que ter os registros julgados na primeira instância e no TRE até o dia 12 de setembro, 20 dias antes da eleição. Ou seja, as instâncias ordinárias terão menos de um mês para julgar todos os registros. Porque vejam, se eu apresentei o registro no dia 15 e a instância ordinária tem até o dia 15 de agosto até o dia 12 de setembro, dá menos de um mês. Conclusão, não haverá tempo da Justiça Eleitoral do TRE julgar todos os registros. Quando muito, a primeira instância vai conseguir julgar. O TRE não vai conseguir. E por que eu estou falando isso? Porque nós temos uma outra alteração, que eu falo aqui, a substituição de candidato, e eu faço um link, então, entre essas duas situações aqui. Por quê? Porque a substituição de candidatos tem que ocorrer até 20 dias antes da eleição, exceto no caso de morte. Ou seja, a substituição é até o dia 12 de setembro também. Então, vamos lá para a gente entender.
O que acontecia em 2012? O prefeito era prefeito, candidato. Na véspera da eleição, no sábado, ele renunciava à candidatura dele, até porque ele estava cheio de pepino, ficha suja, etc. e tal. E na véspera da eleição, ele renunciava à candidatura e lançava a esposa. Lançava o filho, lançava o marido, o neto, a sogra, sei lá quem, algum familiar. Na véspera da eleição. E aí no dia da eleição o eleitor votava, e qual era a foto que aparecia? A foto que aparecia era do prefeito, o candidato que tinha renunciado na data anterior, no dia anterior. Isso não pode mais. Então a substituição agora, exceto no caso de morte não dá para a gente prever a data. A menos que seja um suicida que já marque a dia e hora para ele se matar. Mas fora isso, não dá para prever. Então, no caso de morte, se a pessoa morreu uma semana antes, ok, pode substituir. O candidato morreu uma semana antes, eu substituo porque é morte. Fora isso, eu tenho que observar esse prazo. Então, por que eu faço esse link entre as duas situações aqui? Pelo seguinte, o candidato que esteja na dúvida se vai conseguir ou não, de repente ele tem uma condenação, mas ele não sabe se está inelegível, se não está, vou arriscar. Para ele desistir da candidatura e lançar a mulher no lugar, o filho, etc. e tal, ele tem até o dia 12 de setembro. Ok? E no dia 12 de setembro, o que ele vai ter na mão dele? Quando muito, uma sentença de primeira instância. Então ele vai ter que pautar a decisão dele de renunciar ou não à candidatura em uma decisão de primeira instância. Se ele falar o seguinte, não, eu confio que eu vou ganhar, e o juiz indeferiu. Vou recorrer, confio que eu vou ganhar. Se perder, passou o prazo, não dá mais. Então ele vai ter até o dia 12 de setembro para tomar essa decisão. E essa decisão, insisto, ela vai ser pautada no máximo numa sentença de primeira instância. Se ela for uma sentença a favor do candidato, o candidato vai estar confiante. Opa, deu certo, o juiz deferiu. Mas eu pergunto, e se o TRE reformar essa decisão? Já no dia 30 de setembro, pode haver a substituição? Não pode mais, porque o prazo final é o dia 12 de setembro. Ou seja, vejam como tem coisas interessantes que vão acontecer. Por exemplo, essa questão que eu acabei de falar da filiação partidária. Vamos imaginar que o juiz aqui diga o seguinte, não, prevalece o estatuto do PMDB na redação anterior, porque a resolução está dentro da anterioridade. Vou recorrer, não vou recorrer? Recorro. Mas e aí, eu vou desistir ou não vou desistir? A partir do dia 12 não tem mais volta. Eu tenho que ir até o fim. Eu não posso mais pedir a substituição. Vagas remanescentes poderão ser preenchidas pelos partidos até 30 dias antes da eleição, ou seja, até o dia 1º de setembro. Também é uma coisa que mudou. Mas, Alexandre, o que são as vagas remanescentes? Vamos imaginar o seguinte, o partido pode lançar, aqui em Divinolândia, 14 candidatos. Ele lança 10. Quando a gente fala 14, é o máximo de 14. Não precisa o partido lançar 14, ele pode lançar 10, ok? E essas 4 vagas aqui são as vagas remanescentes. Então, o partido pode lançar no primeiro momento 10 candidatos, fica com 4 vagas remanescentes, e essas 4 vagas remanescentes poderão ser preenchidas até o dia 1º de setembro. Sempre lembrando que, na questão da vaga remanescente, precisa ser observada também a questão sexual. Ou seja, se naqueles meus 10 candidatos está tudo em ordem, 7 homens e 3 mulheres, 70 e 30, está ótimo. Aí na vaga remanescente eu coloco mais 4 homens. O que aconteceu com a minha proporção? Foi para o espaço. Então, na vaga remanescente tem que ser observada também a questão sexual. Então, por exemplo, 2 homens e 2 mulheres. Aí tudo bem. Está dentro da proporção. Outra pergunta, que até me fizeram ontem, eu estava em Itu falando disso e me perguntaram. A pergunta é a seguinte, vamos lá. A minha chapa está redondinha, está completa, 14 candidatos, tudo certinho, a proporção está ótima. No meio do caminho, uma mulher renuncia à candidatura. Ela desiste, não quero mais. De duas, uma. Ou o partido tem que correr atrás de outra candidata mulher para repor essa mulher,
ou o partido vai ter que cortar a cabeça de 2 candidatos homens. Porque senão a proporção é matemática. A proporção acabou. Então vamos lá, vamos voltar no exemplo de 10 candidaturas. 7 e 3. Uma das mulheres renuncia, passou a ter 7 e 2, já não está mais na proporção. Então de duas uma, ou eu tenho uma nova mulher para colocar no lugar em substituição, ou então eu tenho que cortar a cabeça de 2 candidatos homens, porque a proporção já deixou de ser aquela exigida pela lei. Questão da idade interessante para os colegas dividirem comigo, ou para eu dividir com os colegas advogados e advogadas, é o seguinte: para a prática nossa aqui não tem, para o pré-candidato não tem tanta importância, mas para efeito da advocacia, etc., é interessante. O que acontecia até 2012? Acontecia o seguinte: o candidato ele podia ter 17 anos e podia ser candidato a vereador, desde que ele já tivesse completado 18 anos na data da posse, que é o dia 1º de janeiro do ano seguinte. Portanto, nós tínhamos a possibilidade de uma pessoa com 17 anos concorrer. E essa pessoa com 17 anos, ela podia comprar votos, que é crime eleitoral, ela podia praticar calúnia, difamação e injúria, que são crimes eleitorais, só que aí, como ela tinha 17 anos, não era crime eleitoral. Era ato infracional eleitoral sujeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente, complicadíssimo. Então, para evitar esse tipo de situação, o que aconteceu? A idade agora, para ser candidato a vereador, a pessoa precisa contar com 18 anos na data do registro. Nos demais casos, continua sendo data da posse. Ou seja, nós não temos mais a possibilidade de um garoto ou uma garota de 17 anos ficarem fazendo campanha. Para fazer campanha já tem que ter 18 anos e estará sujeito essa pessoa ao Código Penal. Limite de gastos. Resolução, atenção, isso aqui também mudou, 23459 do TSE. O que diz a resolução 23459? Até 2012 era o partido que fixava o limite de gasto. Então o partido colocava para prefeito 5 milhões, para vereador 2 milhões. Pronto, aleatório. Agora não é mais assim. Agora essa resolução fixou uma tabela. E aí nessa tabela nós temos o seguinte, ou nessa resolução nós temos o seguinte: nos municípios até 10 mil eleitores, ou aqui quantos eleitores tem mais ou menos? Alguém sabe? 8,5, então está dentro aqui dos 10 mil eleitores. Ah, passou de 10 mil? Enfim, vamos lá. Nos municípios até 10 mil eleitores, o prefeito pode gastar 100 mil e o vereador 10 mil como máximo teto, ou a tabela se o valor for maior. O que eu fui ver? Aqui Campinas é uma outra história, eu tinha falado em Campinas, então esqueçam os números de Campinas. Eu fui ver então o que a resolução fala de Divinolândia e de São Sebastião da Grama. Divinolândia, teto de gasto que está na tabela para prefeito, R$ 7.177 para prefeito. Para vereador, R$ 2.809. São Sebastião da Grama, prefeito, R$ 20.504. Vereador, R$ 4.212. Como esses números são inferiores àqueles ali, ó, então eu diria o seguinte: tanto em São Sebastião da Grama quanto em Divinolândia, os limites de gastos são esses aqui: prefeito 100 mil e vereador 10 mil. É isso que os candidatos vão poder gastar. Eles não podem gastar mais do que 100 mil, o prefeito, e o vereador não pode gastar mais do que 10 mil reais. Isso é um incentivo, me parece, mas vocês podem pensar diferente, para o Caixa 2. Porque um prefeito, um vereador que vai fazer campanha com 10 mil reais é complicado. Se o vereador quiser contratar um advogado e um contador, já acabou. Ele já não tem dinheiro para mais nada. Não tem dinheiro para papel, para tudo. Material de campanha, não tem, acabou. Então me parece que isso é um convite para o Caixa 2. Excesso de gasto. O que acontece se eu não observar esses limites aqui? Multa de 100% do valor gasto em excesso e apuração de abuso do poder econômico. Então, se eu podia gastar 100 mil e gastei 110 mil, eu gastei 10 mil a mais. Multa de 100%. 20 mil reais de multa por eu ter gasto acima do limite permitido.
E a apuração do abuso de poder econômico, que pode gerar minha cassação, a cassação do meu registro ou do meu diploma, do meu mandato. Se, por exemplo, eu podia gastar enquanto prefeito 100 mil, gastei 500 mil, eu gastei 5 vezes mais. O que vai acontecer comigo? Certamente eu vou ser condenado por abuso do poder econômico. Fontes de custeio, 4 fontes de custeio. Recursos do partido, o partido pode contribuir. Fundo partidário, que eu tenho certeza que vocês não vão ver a cor. Recursos próprios e doações de pessoas físicas. Na teoria, 4 fontes de custeio. Na prática, 3 fontes de custeio. Insisto, vocês não vão ver a cor do fundo partidário. Fundo partidário é dinheiro público que fica lá em cima, nos partidos nacionais, nos diretórios nacionais. Alguns partidos transferem para os estaduais. Estadual para o municipal dificilmente acontece. Não vejo, não dá para ver. Eu nunca vi do estadual vir para o municipal. Ou seja, vocês não vão ver a cor do fundo partidário. Vocês podem receber recursos do partido, às vezes o partido contribui com material gráfico, dá santinho, etc. e tal, isso sim. Recursos próprios e doações de pessoas físicas. E aí vamos falar então das doações de pessoas físicas e dos recursos próprios. Doação de pessoa física não mudou. São 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior, as doações em dinheiro. Quanto é que a pessoa física pode doar? Até 10% daquilo que recebeu em 2015. Se eu declarei para a Receita Federal que eu recebi 100 mil reais, eu posso doar 10 mil reais. 10% de 100 mil reais e ponto final. Nas doações em dinheiro. Nas doações estimáveis em dinheiro, o limite são 80 mil reais. Aí esqueçam os 10%. 80 mil reais. O que é uma doação estimável em dinheiro? A pessoa, ou a pessoa física, doa para o candidato o uso de um imóvel por 45 dias. Para o candidato fazer o seu comitê de campanha eleitoral. A pessoa física doa o uso do carro por 45 dias. Isso tudo é quantificável, doação estimável em dinheiro. Essas doações estimáveis em dinheiro, máximo de 80 mil reais. Insisto, nas estimadas, esqueçam os 10%. 10% é doação em dinheiro. Doação estimável, o limite é outro, é 80 mil e as coisas não se somam. Posso doar 80 mil estimável e mais 10% em recursos financeiros? Sim, posso, não tem problema, são, insisto, limites diferentes. Recursos próprios serão utilizados até o limite de gasto fixado pelo TSE, ou seja, o candidato pode financiar 100% de sua campanha. Não confundam doação de pessoa física com recurso próprio. Ah, mas o candidato também é uma pessoa física. Ok, mas não confundam. Essa pessoa física que pode doar 10% é um terceiro, não é o próprio candidato. O próprio candidato pode gastar 100% de recurso próprio, desde que ele tenha esses recursos. Então, o candidato a prefeito 100 mil, ele pode se valer de 100 mil em recursos próprios. O vereador 10 mil? 10 mil em recursos próprios, com a única observação importante. Não é para o candidato sair emitindo cheque particular, da conta particular. Ele tem que emitir o cheque da conta particular, depositar na conta de campanha, e aí sim sair emitindo cheques de campanha. Todo o dinheiro tem que transitar pela conta bancária de campanha. Mas enfim, então 100% eu candidato, eu posso me valer de 100% de recursos próprios. Pessoas jurídicas estão proibidas de doar. Não temos mais em 2016, em 2012 nós tínhamos o financiamento empresarial. O Supremo proibiu então o financiamento empresarial. Significa que uma pessoa jurídica pode me emprestar um imóvel? De jeito nenhum, é doação estimada de pessoa jurídica, não pode. Pessoa jurídica pode me emprestar um automóvel? Não. Pessoa jurídica pode me doar R$1.000? Não. Tá? Zero. Pessoa jurídica não pode mais doar. Coisa que também, respeitadas as opiniões em contrário, eu também acho que isso seja um convite para o Caixa 2. Por quê? Simples o meu raciocínio lógico. O meu raciocínio é o seguinte, todo mundo fala, e eu concordo, que pessoa jurídica não doa.
Pessoa jurídica investe com segundas intenções, com terceiras intenções. É isso? Concordo. Meu raciocínio, se a pessoa jurídica investe com segundas intenções, e é verdade, ela não é séria. Se ela não é séria, não adianta proibir. Ela vai dar um jeito de manobrar, porque ela não é séria mesmo. Então, o que adianta proibir? É complicado. Eu acho, me parece, mas aceito opiniões divergentes, que vai ser a eleição do Caixa 2. Até porque, só para dar uma palhinha para vocês do que pode acontecer com a pessoa jurídica, eu pergunto para aqueles advogados e advogadas que são civilistas, pode uma pessoa jurídica fazer uma doação, não eleitoral, esqueçam a eleição, vamos falar em doação, direito civil. Pode uma pessoa, vamos mudar o primeiro exemplo, pode uma pessoa física fazer uma doação para uma outra pessoa física? Meu pai pode fazer doação para mim, eu posso fazer uma doação para o Matheus, de direito civil? Sim, desde que pague aquele imposto lá, intervivos e tal, né? 4%, alguma coisa parecida, mas eu posso doar. Continuamos no direito civil. Pessoa jurídica pode fazer doação para pessoa física no direito civil? Direito civil, esqueçam eleitoral. Pode também. Pode uma empresa aqui do município doar 5 mil reais para mim? Pode. Desde que eu contabilize isso, eu tenho que pagar um imposto, etc. e tal. Então é o seguinte, se isso é possível e isso é possível, o que pode a empresa fazer? Ela faz uma doação particular para a pessoa física, esse dinheiro é incorporado ao patrimônio da pessoa física e a pessoa física gasta a sua campanha 100% com recursos próprios. Pronto. Olha que coisa, né? Então, recurso próprio. Qual que é o recurso próprio? O recurso próprio, na verdade, eu recebi. Não agora, né? Porque agora também fica muito escancarado, mas eu posso receber 3 meses antes, 4 meses antes, no começo do ano. Posso. Pode a empreiteira fazer uma doação de X milhões de reais para o Alckmin, pessoa física. Pode a Odebrecht fazer uma doação para o Lula, para usar exemplos de 2 partidos diferentes. Pode, em janeiro. Doação de direito civil, declarada, etc. e tal. Incorporou o patrimônio e, na sequência, esse candidato usa recursos próprios que já foram recebidos lá atrás da pessoa jurídica. Ou seja, o dinheiro é como água, ele encontra o caminho. Não adianta simplesmente dizer, está proibido. Tudo bem, a intenção foi excelente do Supremo, mas eu tenho as minhas dúvidas. Continuando aqui, falando rapidinho, que eu já vi que vocês estão cansados, a gente está querendo começar a caminhar para o fim. Na verdade, ainda tem mais 3 horas de fala. Mas é só para vocês não desanimarem. Gastos com alimentação. Gastos com aluguel e contratação de pessoal. Até 2012 não havia limite. Eu podia gastar o que eu quisesse nessas rubricas. Agora tem limite. Então, gastos com alimentação até 10% da arrecadação da campanha. Eu não posso gastar quanto eu quiser. Depende da arrecadação. Se a minha arrecadação foi 100 mil, eu posso gastar no máximo 10% com alimentação. Gasto com aluguel de veículo, até 20% da arrecadação. E contratação de pessoal, deem uma lida no artigo 100A da Lei 9.504 de 97, porque tem uma limitação também contada pelo tamanho da cidade, número de eleitores ou número de habitantes. Agora é só questão de ver, eu não me recordo se é número de eleitores ou número de habitantes. Mas, enfim, a razão de ser dessa limitação. Como é que funcionava nos municípios pequenos em 2012? Tenho certeza que aqui em Divinolândia isso não aconteceu, e também em São Sebastião da Grama isso também não aconteceu. Mas o que acontecia em municípios pequenos? O vereador que se elegia com 300 votos, ele contratava 200 cabos eleitorais. Estava eleito, automaticamente, fazendo isso, contratando 200 cabos eleitorais, é uma compra de votos disfarçada de cabo eleitoral. Então agora não pode mais. Então, dependendo do tamanho da cidade, os municípios maiores, o candidato pode contratar mais gente. Municípios menores, não. Está tudo escrito lá no artigo 100 da Lei 9.504. Divulgação de valores recebidos, a transparência nas contas de campanha.
Atenção, eu costumo dizer, até para puxar a sardinha para o meu lado, que o candidato tem que ter assessoria jurídica, e aí eu puxo a sardinha para o lado do contador também. É um contador. Contador também é importante. Por quê? Porque o candidato que tem 45 dias, ele não vai conseguir ficar em casa se preocupando com essa burocracia aqui. Ele precisa estar na rua pedindo voto. Quem vai se preocupar com isso ou é o advogado ou é o contador. Por quê? Diz a resolução, diz a lei, os recursos em dinheiro, din-din, recebido para financiamento da campanha deverão ser divulgados pelos candidatos, partidos e coligações em sítio criado pela Justiça Eleitoral em até 72 horas do recebimento. 3 dias. 72 horas. Recebi uma doação hoje, tenho que informar para a Justiça Eleitoral num prazo de 72 horas. O candidato não consegue ficar cuidando dessa burocracia. O candidato precisa estar na rua pedindo voto, e se eu não fizer essa divulgação, eu poderei ter problema com a minha prestação de contas. A minha prestação de contas pode ser rejeitada por conta disso, porque eu não informei a Justiça Eleitoral, e a Justiça Eleitoral quer acompanhar a entrada de recurso na minha campanha eleitoral. Quer fazer um pente fino. Divulgação de relatório. O que eu estou chamando aqui de divulgação de relatório é a chamada prestação de contas parcial, tá? Que na última eleição, em 2012, eram 2 prestações de contas parciais, uma em agosto e uma em setembro. Agora não, agora é uma só, que eu estou chamando ali de divulgação de relatório, que é feita até o dia, está escrito no dia, mas não precisa ser no dia 15, pode ser até o dia 15, pode ser dia 14, pode ser dia 13. Então, até o dia 15 de setembro, os candidatos, partidos e coligações divulgarão relatório em sítio criado pela Justiça Eleitoral, discriminando as transferências do fundo partidário. Não se preocupem com isso, vocês não vão ter isso para declarar. Os recursos em dinheiro e estimáveis em dinheiro e os gastos realizados. Tradução, prestação de contas parcial. Então, no dia, até o dia 15 de setembro, tem que ser feita essa prestação de contas parcial para a Justiça Eleitoral. Prestação de contas simplificada, mudou também. Isso não tinha em 2012 e passou a ter em 2016. Será adotado o sistema simplificado de prestação de contas para os candidatos que movimentarem até o máximo de R$20 mil. Então, todos os vereadores da região vão poder se valer de prestação de contas simplificadas. E também nos municípios com menos de 50 mil eleitores, todos os candidatos poderão adotar esse sistema. Tradução, aqui na região, todos os candidatos, inclusive candidatos a prefeito, municípios com menos de 50 mil eleitores, poderão se valer da prestação de contas simplificada, que é uma coisa que não existia antes. Tempo de campanha, já falei e repito, caiu de 90 para 45 dias. Propaganda eleitoral começa no dia 16 de agosto, somente após o dia 15 de agosto. Então, até o dia 15, não. A partir do dia 16, sim. Mas aí, para eu começar minha campanha no dia 16, eu preciso ter CNPJ e eu preciso ter a conta bancária aberta. Senão, eu não consigo e perco 10 dias dos 45 dias. Me sobrarão apenas 35 dias, então tomem cuidado com isso. Propaganda dos candidatos majoritários, outra coisa que mudou. Até 2012, o tamanho do vice era 10% do titular. O prefeito tinha o nome dele na propaganda e o vice 10% do nome do titular. Agora o vice cresceu para 30%. Então o nome do vice tem que aparecer no mínimo 30% do tamanho do nome do titular. Isso é besteira, eu não vou me preocupar com isso. Sabe o que vai acontecer? Gastei R$15 mil na gráfica, veio tudo errado, o juiz vai determinar a busca e apreensão, porque o nome do vice está desse tamanhinho, pequenininho, não respeitou os 30%. Joguei no lixo R$15 mil. Vou ser preso? Não. Mas eu joguei no lixo R$15 mil e o valor de campanha, 15 já foram para o lixo porque eu não observei os 30%. Então, cuidado com o tamanho do vice. O vice, insisto, cresceu.
não configura propaganda antecipada, artigo 36A da Lei das Eleições. Aqui eu abro um parênteses para a chamada pré-campanha. Alexandre, o que pode e o que não pode em termos de pré-campanha? Resposta. Essa resposta vale R$1 milhão. Se eu tivesse essa resposta, eu não estaria aqui, eu estaria no Caribe, desfrutando lá. Então, complicado. Por que eu estou falando isso, Matheus? Eu estou falando isso porque essa nova pré-campanha aí é nova. É alguma coisa que foi criada e foi oficializada em setembro de 2015, com a Lei 13.165. Tem jurisprudência a respeito? Não tem. Portanto, eu não sei exatamente o que é pré-campanha, o que é propaganda antecipada, o que pode e o que não pode, mas eu tenho uma dica que eu posso dar para vocês, que é o meu pensamento, que não necessariamente o juiz vai concordar, nem o promotor eleitoral. Mas é o meu pensamento, eu procuro usar um pensamento, um raciocínio lógico. Se nós formos no 36A da Lei das Eleições, está dito lá, não configura propaganda eleitoral antecipada, e portanto é possível, né, permitido. Aí tem 5 incisos. O primeiro inciso diz, não configura propaganda eleitoral antecipada o candidato conceder entrevista em rádio, em televisão, na internet, se dizendo pré-candidato, dizendo quais são as suas qualidades e seus planos de governo. Isso pode. Está escrito no inciso 1º do 36A. Ele só não pode fazer pedido explícito de voto. Nem precisa. A partir do momento... Não, está ótimo. Nesse ponto está ótimo, né? A partir do momento que eu posso ir na Globo, falar que eu sou pré-candidato, quais são as minhas qualidades e quais são as minhas propostas, se eu for eleito, eu já fiz a propaganda, não preciso pedir o voto explicitamente. Então, isso pode. Aí vem, então, o meu raciocínio, para tentar responder todos os casos concretos que vocês têm dúvida aí. É o seguinte, quem pode mais, pode menos. Então, vejam, se eu posso ir na Globo, dizer que eu sou pré-candidato, quais são as minhas qualidades e minhas propostas, eu posso colocar hoje no meu carro a minha fotografia e embaixo eu acredito. Posso, qual é o problema? Promoção pessoal, isso aqui. Eu posso muito mais do que isso, eu posso ir na Globo. Não vou poder colocar um adesivo no carro? Posso colocar o adesivo no carro. Agora, vai depender de cada caso concreto. Não há uma resposta hermética para as perguntas, para as dúvidas que vocês têm. Pode isso, pode aquilo, o meu candidato faz isso assim, assim. Não sei, vocês vão ter que testar. E ver até que ponto o juiz vai tolerar ou não esse tipo de situação. Depende muito do caso concreto. Prestação de contas de mandato, pode? Isso pode, porque isso tem jurisprudência. Então o vereador que é vereador, ele pode prestar contas do mandato. Olha, prestação de contas do mandato, nós fizemos isso, faz um jornalzinho. Isso tem jurisprudência tranquila. Mas insisto, não dá para responder todas as perguntas em relação à pré-campanha. Continuo achando que quem pode mais, pode o menos. Propaganda eleitoral em bens públicos, proibidas placas, estandartes, faixas e cavaletes. Cavaletes podiam em 2012, agora não podem mais. Então, é o fim da era dos cavaletes. Acabou. Cavalete não pode mais. Bonecos e assemelhados. Permitidas mesas para divulgação de material e bandeiras, desde que móveis e que não atrapalhem a circulação. Quando eu falo aqui que são permitidas mesas, a pessoa me pergunta, mas como assim mesa? O que é mesa? Resposta, mesa é mesa. Mesa. Mesa, isso aqui é uma mesa. Mesa? Que a pessoa estranha, mesma? Como assim mesa? Mesa. Posso colocar uma mesinha com material gráfico no cantinho da calçada? Posso, desde que não atrapalhe a circulação da pessoa. Não posso colocar no meio da calçada, mas no cantinho, sem problema nenhum. Propaganda eleitoral em bens particulares. Aqui vem a hora do meu desabafo. Meu desabafo é o seguinte, olha que coisa. Ao invés de pagar o psiquiatra e o psicólogo, eu desabafo com vocês e não gasto nada. Veja que interessante, né? Então, vamos lá. Propaganda em bens particulares. Diz lá a lei, somente adesivo ou papel de meio metro quadrado no máximo, ou seja, está proibida a fixação de placas,
de faixas, placas, cartazes e pinturas ou inscrições de até 4 metros quadrados. 2012 eram 4 metros quadrados. Agora, caiu para meio metro quadrado na minha casa. Então, na minha casa, se eu quiser colocar propaganda de algum candidato, meio metro quadrado. Qual é a minha indignação e meu desabafo? Nós, advogados e advogadas, estudamos tanto, no mínimo 5 anos, e continuamos estudando depois da faculdade para nos atualizarmos, etc. e tal, para aí chegar à seguinte discussão. Olha que maravilha, que discussão tremenda, de bastante qualidade, né, a discussão. Mas, Alexandre, é somente adesivo ou papel, ou pode plástico? Ou pode madeira? Ou pode isopor? Ou pode poliuretano, sei lá o quê? É isso, a gente estuda tanto tempo, pelo menos 5 anos, ainda fiz outras coisas aí, fiz mestrado e doutorado, para ficar discutindo esse tipo de coisa. Me parece que o que importa é o tamanho, meio metro quadrado. Mas a lei, isso eu também estudei, vocês estudaram, a lei não contém palavras inúteis. E lá na lei está escrito somente, eu não sei o que é isso, somente é advérbio, o que é? Não sei. Somente, está escrito lá. Somente adesivo ou papel. Então, se é somente adesivo ou papel, parece que é somente adesivo ou papel. Não pode plástico, não pode isopor, não pode ferro, não pode madeira. Somente adesivo e papel. E aí, para fechar o desabafo, enquanto nós ficamos discutindo isso, enquanto nós ficamos pegando no pé do candidato que vai poder usar carro de som de até 80 decibéis medidos a 7 metros de distância. Então o chefe do cartório eleitoral, ele vai ter que sair na rua, não ele, mas os funcionários da Justiça Eleitoral vão ter que sair na rua com o decibilímetro para ver qual é a potência medida a 7 metros de distância. Adesivo de 40 por 50 já vai aparecer. Enquanto a gente está discutindo isso, lá nos Estados Unidos, o pessoal está discutindo eleição há mais de ano. E eu não estou dizendo que lá não tem a mazela, lá também tem mazela, mas esse ponto tem que ser elogiado. Lá, o candidato dá a cara a tapa. Lá o candidato se expõe. Lá o candidato viaja o país inteiro dizendo quais são as suas ideias, quais são as suas propostas para a política externa, quais são as suas propostas para o emprego, desemprego, quais são as suas propostas econômicas. Aqui não. Aqui nós ficamos preocupados com adesivo ou papel. E o plástico? Ah, plástico é plástico, mas aí a pergunta, e se no plástico tiver cola? Aí virou adesivo, olha que coisa. O plástico é plástico, mas se colocar uma cola já virou adesivo. Quer dizer, brincadeira. E os caras lá discutindo nos Estados Unidos, aí a gente fala assim, o Brasil não sabe votar, o povo brasileiro não sabe votar. Sabe por quê? Porque a gente não deixa o eleitor conhecer o candidato. O eleitor não conhece o candidato porque nós estamos reduzindo cada vez mais a campanha eleitoral. E, portanto, o eleitor vai votar sem conhecer o candidato. Coisa que não acontece nos Estados Unidos. Eles conhecem muito bem as ideias da Hillary e do Donald Trump. Maluco. Mas conhecem. E tem gente que gosta e que vai votar porque gosta das ideias dele. Enfim. Aqui não. Aqui. Daqui a pouco eu vou ter que fazer campanha dizendo o seguinte, ó, eu sou candidato, mas não conta pra ninguém. Vota em mim, mas não conta pra ninguém. Eu não posso fazer campanha. Eu tenho mais o que fazer do que ficar discutindo se é somente adesivo ou papel, ou se pode plástico, madeira, isopor, etc. Enfim, está terminado o desabafo, eu estou me sentindo melhor agora. Caminhando para o fim, adesivos 40 por 50 ou extensão total do vidro traseiro. Então, extensão total, aquele adesivo micro perfurado, aí é a extensão total. Na lateral, 40 por 50. Envelopamento proibido. O que é envelopamento? Eu cubro o meu carro inteiro com propaganda. Não pode mais, está proibido. Enquete proibida. O que é enquete, Alexandre? Enquete é a prima pobre da pesquisa. Prima pobre da pesquisa.
pesquisa é algo científico, tem que registrar, tem que mostrar quantas pessoas, blá, 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 blá. Enquete, nada disso. Enquete, o que acontecia? A rádio a favor do prefeito dizia o seguinte: fizemos uma enquete, ouvimos 200 pessoas, e o resultado foi, babá, ouviu 200 pessoas, porcaria nenhuma. Divulgava lá um resultado qualquer da cabeça da rádio, ou seja, isso foi ótimo ter acabado, porque enquete influencia o resultado da eleição, porque o eleitor não faz a distinção entre enquete e pesquisa. Para o eleitor é tudo a mesma coisa. Enquete e pesquisa é tudo a mesma coisa, e isso é complicado. Debates, aqui mudou, mas a importância maior aqui é para governador, as campanhas maiores, governador, presidente, prefeito de capital. Por quê? Porque agora é assegurada a participação de candidatos dos partidos com representação superior a 10 deputados federais. Não está escrito aqui, mas são deputados federais. E facultadas a dos demais. Tradução. Para que um candidato seja convidado para participar do debate da Globo, ou do SBT, ou tanto faz, somente partidos maiores, com 10 deputados federais ou mais, sendo que na coligação somam-se as bancadas. Com isso, a gente perde pérolas como aquela de 2014 do Levi Fidelix, que ao discutir lá um tema do GLBT, dos gays, etc., da família, falou o seguinte: olha, aparelho excretor não reproduz. Ele veio com essa pérola no debate. Não sou eu que estou falando, ele falou isso, eu não estou tirando sarro de ninguém, pelo amor de Deus, eu sei que é politicamente incorreto e tal, não estou tirando sarro, é isso, é um fato. Então, não vamos ter mais esse tipo de candidato nanico em debate, porque o debate é só com candidatos de partidos maiores. Propaganda no rádio e na TV caiu de 45 para 35 dias. Vereador não terá propaganda em bloco, só as inserções. E as inserções aumentam de 30 minutos diários para 70 minutos diários. O que são as inserções? São aquelas propagandinhas de 30 segundos, de 1 minuto, que aparecem ao longo da programação. Ok? Então as inserções aumentaram de 30 para 70 minutos. Internet após o dia 15 de agosto. Então, a partir do dia 16, propaganda eleitoral na internet. Não pode na internet propaganda eleitoral paga. Então, por exemplo, impulsionamento de Facebook não pode. Ok? Porque é propaganda eleitoral paga e na internet não pode ter propaganda eleitoral paga. Isso aqui eu fui errado. Mais um. Esse aqui é o penúltimo slide, vocês já estão se livrando de mim. Então, infidelidade partidária eu já falei, na verdade, da janela da infidelidade. E aqui eu complemento dizendo o seguinte: até 2012 eram 4 justas causas para a pessoa poder mudar de partido. Agora são 2. 2 caíram, tá? É o que está escrito ali. Caiu a criação de novo partido e a fusão e incorporação. Continua valendo a grave discriminação política pessoal e a mudança substancial, desvio reiterado do programa partidário. Então eram 4, agora passaram a ser 2 justas causas. Pré-candidato que seja apresentador, Luciano Huck, Faustão, ou aqui da rádio local. Ele é apresentador de um programa de rádio local. A partir do dia 30 de junho, ou seja, já está valendo, estão vedados os programas de rádio e TV apresentados ou comentados por pré-candidato. Então, se tem algum pré-candidato que continua falando na rádio, apresentando o programa, impugne ele, porque ele se tornou inelegível. Por conta disso, ele teria que ter se afastado a partir do dia 30 de junho. Dupla filiação prevalece a mais recente. Isso aqui foi uma alteração muito importante e interessante. Por quê? Porque até 2012, se aparecesse dupla filiação de alguém a 2 partidos políticos diferentes, cancelavam-se as 2, a pessoa ficava sem filiação partidária. Agora prevalece a mais recente. Então, se eu me filiei a um partido em 2013 e a um outro em 2015, prevalece 2015, que é a filiação partidária mais recente. Para terminar, 2 outras coisas muito importantes em termos de inovação, de novidade. Votos necessários para eleição proporcional. Está reduzido o efeito Enéas. Não serão eleitos candidatos com pouquíssimo voto. 1 voto, meia dúzia de votos, 10 votos. O candidato a vereador para se eleger
precisa atingir a nota de corte, que é de 10% do quociente eleitoral, ok? Igual ou superior a 10% do quociente eleitoral é nota de corte. Então não adianta o candidato, teoricamente, estar eleito. Vamos lá, vamos tentar fazer a continha rapidinha aqui. O partido fez lá os votos dele, etc e tal, e teoricamente ele fez 2 cadeiras, vai. Teoricamente ele fez na primeira conta, fez 2 cadeiras. Vamos ver o seguinte, esse primeiro aqui, ele atingiu 10% dos votos? Atingiu, ok, está eleito. Esse segundo aqui atingiu 10% dos votos? Não, ele foi puxado pelo Enéas. Ele foi puxado pelo puxador de votos, pelo Tiririca. Ele fez 50 votos. Então, ele não está eleito num primeiro momento. Essa segunda vaga aqui volta para a contagem do partido. Se nenhum partido atingir, aí a gente esquece essa regra, volta ao que era em 2012. Mas se os outros partidos atingirem, essa segunda vaga aqui eu perco e vai para um outro partido que atinja os 10% do quociente eleitoral. Qual foi o quociente eleitoral de 2012 para vereador aqui, de Vinolândia? Vocês lembram? 800. Então 10%, 84 votos. Tem que fazer pelo menos 84 votos. Se não fizer 84 votos, não está eleito por essa questão aqui da nota de corte. E para terminar, então, mesmo as novas eleições. Acabou a história do segundo colocado assumir, quando o prefeito e o vice são cassados, muitas vezes assumia o segundo colocado, assumia a prefeitura. Agora não tem mais isso. Agora, em havendo eventualmente a cassação do prefeito e do vice, serão realizadas novas eleições. Serão sempre realizadas novas eleições. Ou seja, acabou aquela história do segundo colocado assumir a cadeira do prefeito, o prefeito foi cassado, assume o segundo colocado, não tem mais essa hipótese, sempre novas eleições, o que é alguma coisa também interessante. Feitas essas observações, eu queria mais uma vez agradecer a atenção de todos vocês, agradecer o presidente pela cessão do espaço, agradecer o Matheus pelo convite que me foi apresentado e eu fico então à disposição para eventuais perguntas. Muito obrigado. Então, o deputado vai te dar material gráfico, pode te dar no máximo R$10 mil sem material gráfico. O limite de gasto. Esse é o limite de gasto do seu vereador. Não vai poder gastar mais. Não, é o chão, é o teto. Na tabela é menor. Então prevalece o maior que é 10 mil. A tabela, aqui para Vinolândia, para vereador, são 2 mil. Prefeito são 7 mil. Então, Sebastião da Grama, prefeito 20 mil. Vereador 4 mil. Então prevalece 6 e 10.
do prazo, da 7 de agosto, você pode fazer uma segunda convenção mudando aquilo que foi decidido na primeira. Sim, a gente vai formular na justiça eleitoral uma segunda rata. Agora, observe o estatuto partidário. O estatuto partidário traz a burocracia de você convocar uma convenção. Não é do dia para o outro. E tantos dias de antecedência, se continue essa convenção até o dia 5 de agosto, e a parte 1, parte 2. Mais alguma pergunta? Professor, a questão do número de vagas aí de cada sexo. Eu queria que o senhor repetisse que eu não... Mudou para a eleição de 2012? Mas pode ficar vaga em branco? Não tiver a mulher, não pode não. Não tiver pelo menos uma mulher, cada mulher. Dá para deixar a vaga reservada para mulheres falando homem. Bem, nós queríamos aqui agradecer a brilhante palestra do Dr. Alexandre. A gente vê que é um tema novo, que nós, pré-candidatos, estamos muito carentes dessa informação. Eu, com o exemplo do PSDB aqui, doutor, sou um ex-pré-candidato. Agora, já desisti da minha candidatura. Foi. Então, estou brincando. Mas a gente queria agradecer, em nome da subseção de São Sebastião da Gama de Penolândia, convidar a doutora Jacinta de Oliveira Teone
presidente da subseção Tambaú, para entregar o diploma para o doutor Alexandre. Doutora Jacinta. Também convidamos o doutor Henrique de Marco, vice-presidente da subseção, para entregar uma pequena lembrança para o doutor Alexandre. Antes de terminar, para a gente servir um pequeno coquetel lá, nós queremos lembrar, vai ser entregue também, dia 14, quinta-feira que vem, dia 14 de julho, às 19h30, não é na quinta-feira, né? Dia 14 de julho, quinta-feira, sobre propaganda eleitoral, a nova palestra também, com o doutor Leandro Caldeira Nava. Estão todos convidados e que cada um possa trazer mais, para a gente ver esse plenário cada vez mais cheio, né? Muito obrigado a atenção de todos, muito obrigado a todos que compareceram. Fica